Olá, amigos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, em paz. Hoje eu vou ler uma historinha para vocês de um livro chamado Escuta, Meu Filho. É escrito por Corina Novellino, que conta histórias de Jesus para as crianças. Mas essas histórias não são só para as crianças, não. São para todos nós. Os adultos também aprendem muito com essas historinhas. E o nome da historinha de hoje é O Verdadeiro Respeito. E a lição que ela vem trazer é de que nós temos que sempre observar o lado bom de todas as coisas. Então ela diz assim: as histórias de Dona Clara já iam ficando famosas no pequeno círculo das amiguinhas de Isabel. Assentadinhas nos seus lugares, já estavam as meninas à espera da história do dia. Dona Clara não se fez esperar, começou logo a encantadora tarefa de transmitir belas lições às crianças de sua rua. Vocês ouvirão hoje outra das edificantes passagens da vida de Jesus, que se aproveitava de todas as oportunidades para ensinar inesquecíveis lições de moral. O fato ocorreu numa daquelas costumeiras viagens do mestre pelas terras da Palestina. Um dia passava ele na companhia dos discípulos, por extenso bosque, por onde deslizava o rio Jordão. Aqui e acolá surgiam belas florzinhas, agrestes, aos olhos encantados dos viajantes. A vegetação rasteira proporcionava bonitos contrastes com as árvores majestosas que por ali existiam. Pedro, observando a beleza da paisagem, exclamou: as águas do mar da Galileia não são mais belas que esta paisagem fascinante. Felipe se surpreendeu com a observação, pois sempre tivera Pedro na conta de homem distraído dessas sutilezas. Foi por isso que se interpôs alegremente. Olá, Pedro. Pensava que eu tinha olhos apenas para as coisas práticas da vida? Na verdade, é empolgante o espetáculo que temos diante dos olhos. O mestre permanecia em silêncio, ouvindo a palestra dos discípulos, caminhava com seu passo suave e tranquilo e aspirava o perfume puro das flores e dos vegetais, tendo os olhos sempre voltados para a frente, como que a indicar os deveres que os aguardavam na distância do caminho a percorrer. Agora foi o jovem João quem parou de súbito a fim de apreciar mais de perto uma vergôntea que desabrochava a margem do rio. Seu primeiro impulso fora o de apanhar uma daquelas perfeitas folhas e levá-las para plantá-la em sua residência em Cafarnaum. Conteve-se, porém, pensando não ser justo retirar a plantinha saudável de onde nascera para expô-la à possível morte. Jesus observou o discípulo querido e o leve sorriso que se desenhou em seus lábios bem traduzia a íntima satisfação do mestre. Mais adiante, Pedro, que andava a passos largos, de repente parou e em seu rosto demonstrava que sentia nojo de alguma coisa que vira no caminho. Ali mesmo encontrava-se o cadáver de um cão que exalava mau cheiro, em adiantado estado de decomposição. Aproximaram-se rapidamente os demais companheiros, inclusive o Cristo. Pedro, querendo poupar o mestre de presenciar aquele triste estado em que o cachorro se encontrava, procurou afastá-lo dali.
Jesus, todavia, acercou-se dos colaboradores amados e pôs-se a fitar o animal morto, como se estivesse diante de uma criatura humana. Sempre fora amigo dos bichinhos que encontrava, protegendo-os e acariciando-os. Naquele momento, o cãozinho se tornara o centro do interesse geral. Mas as reações eram bem diversas e se expressavam na fisionomia e nas atitudes de cada um. Jesus tinha os olhos mansos e cheios de piedade pelo ser que jazia no chão. Os discípulos, com os dedos pressionando as narinas para que não sentissem tanto o horrível cheiro de carne apodrecida, deixavam a entender que estavam ansiosos para sair daquele lugar. Foi quando Pedro falou com uma careta de nojo: "Como cheira mal esse cão!" O mestre retrucou suavemente: "Que bela dentadura possui ele!" Os olhares todos se voltaram para as magníficas fileiras de dentes do animal. Havia surpresa e fascínio na observação. Parecia aos discípulos que o mestre lhes mostrava um tesouro desconhecido. A lição ensinada por Jesus naquele momento causara efeito benéfico na alma daqueles homens rudes que compreenderam a necessidade de ver em tudo o lado belo, esquecendo a crítica improdutiva e o espírito de maldade. O mestre prosseguiu, afirmando o desejo de encaminhar os companheiros no caminho da compreensão. Estivestem todos empolgados com o encanto da natureza em festa primaveril, esquecendo que devemos respeito e amor por todos os elementos da criação divina. O coração humano está sempre pronto para amar o belo e desvalorizar o que lhe parece feio. Entretanto, não raro, encontra decepções dolorosas e pode cair no abismo enganoso das aparências. A lição falara fundo nos corações dos discípulos, movidos por disposições muito diversas daquela que há bem pouco os animava, dispuseram-se a enterrar o animal, auxiliados pelo mestre. Dentro de meia hora, continuaram a viagem interrompida. E agora seguiam o caminho, cabisbaixos e silenciosos. Meditavam na sublime lição que acabavam de receber. Dona Clara terminou a história sem nenhuma interrupção das meninas. O fato a estranhou um bocado, mas Leda explicou. A senhora não trouxe mapas, nem explicou o caminho percorrido pelos viajantes? Ah, sim, filha. Esclareço, porém, que a história de hoje não pertence aos evangelhos sinópticos, nem ao evangelho de João, e nem existem dados concretos acerca do local onde se verificou a excursão de Jesus. Sinóptico? Que quer dizer essa palavra? Interrogou Isabel, dando a entender que era a primeira vez que a ouvia. Fica essa deixa para amanhã, está entendido? Propõe a paciente vovozinha. As meninas se despediram, saindo do grupo, com a alegria costumeira, a comentar a bela história que ouviram. Dona Clara ficou a meditar na confortadora tarefa que a si mesma se impusera e agradeceu a Jesus a oportunidade de servi-lo humildemente, através do aprendizado cheio de entusiasmo daquelas meninas encantadoras. Então, meus amigos, essa é a historinha de hoje. Um beijo carinhoso a todos. Tenham um lindo dia. Que Jesus os abençoe.